Ano 450 a.C. Sob o intenso sol persa, uma verdadeira representação viva do mundo se move lentamente pela ampla escadaria da Apadana. É o dia da oferta de tributos. No ano 450 a.C., representantes de 23 povos, incluindo armênios, babilônios e etíopes, traziam tributos ao Rei dos Reis em Persépolis. A delegação armênia carrega delicados vasos de prata, moldados em forma de grifos. Logo atrás, os etíopes conduzem um animal exótico de pescoço longo, um presente das terras distantes. O ar está cheio do som de diversas línguas, do aroma de incensos e do calor das pedras. Isso não é uma simples coleta de impostos. Trata-se de um ritual que reforça a ordem e a unidade no maior império que o mundo já conheceu. 120 anos depois. A mesma cidade. A mesma alvenaria de pedra. Mas o ar não cheira a incenso, e sim a fumaça tóxica. As vigas de cedro do teto, trazidas do Líbano, desabam em uma chuva de fogo. No ano 330 a.C., uma cortesã ateniense chamada Thaís fez um discurso durante um banquete, pegou uma tocha e iniciou a queima da cidade. 200 anos de construção cuidadosa, o trabalho de dezenas de milhares de artesãos livres de todas as regiões do império, tudo se reduz a cinzas em uma única noite. O maior símbolo de ordem e criação, destruído em um acesso de vingança embriagada. Um homem, uma tocha. Esta cidade foi construída como um palco para a unidade. Foi destruída em nome da divisão. Seus construtores eram trabalhadores livres, pagos com prata e cereais. Mas a história a registrou como um símbolo de tirania, queimada pelos libertadores. Vamos reconstruí-la das cinzas, com a ajuda de dados arqueológicos e textos históricos. Percorreremos seus salões, conheceremos os rostos de seus construtores e testemunharemos aquela noite fatídica, para entender o que realmente aconteceu. A ironia começa pelo próprio nome. Persépolis é um nome grego que significa cidade dos persas. Foi dado por aqueles que a destruíram. Os próprios criadores a chamavam de outro jeito, Parsa. Para compreender a tragédia, é preciso primeiro entender o sonho. Por que essa cidade foi construída, tão diferente de qualquer outra capital do mundo antigo? No ano de 522 a.C., Dario assumiu o trono dos Aquemênidas, tornando-se o governante do maior império que o mundo já havia visto. Seu domínio se estendia desde os áridos vales do Indo, no leste, até as cidades gregas na costa do mar Mediterrâneo, no oeste. Sob seu cetro, viviam 50 milhões de pessoas, talvez metade de toda a população do planeta. Esse enorme mosaico era composto por 23 províncias, chamadas satrápias, cada uma com sua própria língua, deuses e tradições. Governar esse império não significava apenas arrecadar impostos ou reprimir rebeliões. Era preciso transmitir ao sacerdote egípcio, ao guerreiro bactriano e ao comerciante lídio a ideia comum de pertencimento a uma ordem unificada. Para a administração diária, Dário já tinha 3 capitais: Susa, onde a corte passava o inverno, Ecbátana, a residência de verão nas montanhas frescas, e a antiga Babilônia, o centro econômico da Mesopotâmia. Nesses centros urbanos, a vida fervilhava. Carroças rangiam, funcionários preenchiam tábuas de argila, mensageiros corriam pela estrada real. Mas Dário não queria criar mais um ponto administrativo. Ele desejava um centro cerimonial, um palco para todo o império. Ele precisava de uma cidade não para morar, mas para impressionar. Um lugar onde, uma vez por ano, representantes de todos os povos se reuniriam. Não apenas para pagar tributos, mas para participar de um espetáculo grandioso, no qual eles desempenhavam o papel de súditos, enquanto ele assumia a posição de Rei dos Reis, o garantidor da harmonia universal. Essa cena não poderia ser construída no meio da agitação das cidades antigas. Ela exigia um espaço puro, sagrado, bem no coração das terras persas, em Parsa. O local escolhido foi uma área aos pés de uma montanha, que mais tarde seria chamada de Ku-i-Hamat, a Montanha da Misericórdia.
Ali, em uma vasta planície, sob o olhar das rochas eternas, deveria se materializar o sonho imperial. Mas uma ideia tão grandiosa não podia repousar em um solo comum. Para esse palco universal, era necessário um alicerce à altura, um pedestal elevado acima do mundo dos mortais. No ano de 518 a.C., aos pés da Montanha da Misericórdia, que os persas chamavam de Ku-i-Hamat, houve o primeiro golpe do martelo contra a pedra. Não era o som da construção de mais um palácio. Era o som que marcava o início da criação de um novo mundo. Os engenheiros de Dario não se limitaram a integrar a cidade à paisagem existente. Eles decidiram transformar a própria terra, criando para o sonho imperial uma linha do horizonte artificial. Primeiro, nivelaram uma saliência rochosa e depois começaram a erguer um terraço gigantesco. Os engenheiros projetaram uma plataforma artificial com 13 hectares. Esse espaço, equivalente a 18 campos de futebol, foi elevado acima da planície por meio de muros de contenção, que em alguns pontos alcançavam 18 metros de altura, o equivalente a um prédio moderno de 6 andares. Milhões de toneladas de terra e cascalho preencheram essa base colossal, transformando a encosta irregular da montanha em uma superfície perfeitamente plana. De pedreiras localizadas a poucos quilômetros dali, os trabalhadores extraíam enormes blocos de calcário cinza escuro. A qualidade da pedra era excepcional, com uma superfície lisa e limpa. Dia e noite, um zumbido preenchia a planície. O ritmo constante de milhares de martelos dos pedreiros, o ranger das alavancas de madeira que erguiam blocos de várias toneladas e os comandos abafados dos supervisores. Os blocos de pedra eram ajustados com tanta precisão que uma lâmina de faca não passava entre eles. Para fixar esses blocos, não se usava argamassa. Eles se mantinham firmes pelo próprio peso, formando uma parede monolítica. Mas esse muro não era uma fortificação. Não havia nele sequer frestas para disparos, torres com ameias ou vestígios de estruturas defensivas. Sua superfície, perfeitamente polida, estava exposta a todos os ventos e olhares. Não era um abrigo, era um palco, construído com a absoluta convicção de que o Império não tinha inimigos. O trabalho monumental de milhares de pessoas não visava a proteção, mas a demonstração. A criação de um pedestal de onde o poder dos Aquemênidas seria visto por todo o mundo. As grandes construções da antiguidade costumam ser associadas ao trabalho escravo. Parece que apenas a força de milhares de pessoas obrigadas, impulsionadas pelo chicote, poderia erguer estruturas ciclópicas assim. Essa imagem está profundamente enraizada na consciência popular, mas no caso de Persépolis, ela se mostrou equivocada. A solução não veio dos decretos reais, mas da poeira sob os pés. Na década de 1930, arqueólogos da Universidade de Chicago descobriram dezenas de milhares de tábuas de argila. Elas não continham textos sagrados, e sim registros administrativos secos, folhas de pagamento, uma contabilidade detalhada da grandiosa construção. A decodificação da escrita cuneiforme elamita nessas tábuas mudou completamente a visão sobre a sociedade persa. Descobriu-se que a cidade não foi construída por escravos, mas por trabalhadores contratados. O pagamento era feito em forma de bens, vinho, ovelhas e grãos. Cada registro contém um nome, uma profissão e a ração entregue. As listas dos trabalhadores funcionam como um mapa do próprio império. A mão de obra era internacional. Pedreiros da Pérsia trabalhavam lado a lado com decoradores do Egito, enquanto escultores da Jônia grega esculpiam detalhes próximos aos artesãos da Babilônia. Cada um recebia conforme sua qualificação. O responsável ganhava mais, o aprendiz menos, mas ninguém trabalhava de graça. Mas as passagens mais impressionantes desses antigos documentos dizem respeito à política social. As mulheres trabalhavam lado a lado com os homens e recebiam o mesmo pagamento pelo mesmo trabalho. Além disso, a administração registrava as mulheres que davam à luz. As jovens mães recebiam cestas especiais no pós-parto, com grãos e vinho extras. Era um sistema de apoio bem planejado, que garantia que a mulher e seu filho não passassem fome no período mais vulnerável.
2.500 anos atrás, o Estado persa oferecia às suas trabalhadoras o que hoje chamaríamos de licença maternidade remunerada. Persépolis foi desde o início um projeto de unidade. Não representava apenas 23 povos conquistados em seus relevos. Foi construída pelas mãos deles. Não por coerção, como nas pirâmides do Egito, mas pelo trabalho de pessoas livres, que recebiam pagamento, alimentação e eram valorizadas. A ideia de um império que unia diferentes culturas se manifestava não só na pedra, mas também na organização do trabalho. Assim, pelas mãos de mestres livres na grande plataforma, começaram a ser erguidas construções destinadas a mostrar ao mundo a harmonia de dezenas de povos sob o domínio de um único rei. Qualquer pessoa que chegasse à grande plataforma, fosse um sátrapa da Báctria ou um embaixador da Grécia, começava sua jornada ali. Na entrada oeste do complexo cerimonial, 2 guardiões colossais se erguem, esculpidos em pedra maciça. São touros alados gigantes com cabeças humanas. Suas barbas de pedra são enroladas com precisão matemática, enquanto seus olhos atravessam os séculos, avaliando impassíveis cada visitante. A passagem entre eles é estreita. O frio emanado pelas figuras de mais de 5 metros de altura é sentido mesmo nos dias mais quentes. Os passos sobre as lajes de pedra ecoam na quietude. A sensação é de não atravessar apenas um portal, mas o próprio tempo. Esta construção, erguida pelo filho de Dario, Xerxes, é conhecida como o Portão de Todas as Nações. No interior, há um amplo salão quadrado com 25 metros de um lado ao outro. Seu alto teto de cedro era sustentado por 4 colunas maciças. Bancos de pedra ao longo das paredes eram os únicos móveis. Ali, na sombra fresca, as delegações aguardavam sua vez, antes de serem autorizadas a entrar no coração do complexo palaciano. Um espaço de espera e de percepção. A primeira demonstração da grandeza imperial, ainda antes de você ver qualquer coisa. Os guardiões na entrada, os lamaço, não são uma invenção persa. Eles são um legado do derrotado Império Assírio, um símbolo que inspirou medo por séculos em toda a Mesopotâmia. Mas os persas não destruíram os deuses ou símbolos de outros povos. Eles os absorveram, reinterpretaram e os colocaram a serviço de si mesmos. Nos palácios assírios, os lamaço eram defensores ferozes do poder real, prontos para dilacerar os inimigos. Aqui, em Persépolis, seu papel muda. Eles não ameaçam mais. Tornam-se guardiões da ordem, símbolos de sabedoria e força, protegendo um mundo que uniu todos os povos sob o comando de um único rei. Ao atravessar essa sala, o visitante seguia em direção à saída leste, guardada por outro par de criaturas míticas. A saída dos portões levava da meia-luz para a luz solar ofuscante. Diante dos olhos do embaixador ou súdito, surgiu uma visão que jamais sairia de sua memória. A sombra fresca dos guardiões de pedra ficava para trás, e à frente, numa vasta praça, erguia-se a construção mais grandiosa de Persépolis. À frente do visitante que sai pelos portões de todas as nações, estende-se uma floresta de pedra. Esta é a Apadana, o salão de audiências. 72 colunas erguer-se-iam até o céu, perdendo-se em altura. Cada uma delas tem 24 metros de altura, equivalente a um prédio moderno de 8 andares. Seus troncos esbeltos e canelados criam a sensação de um espaço infinito, que ao mesmo tempo impressiona e fascina. Todo o salão ocupa uma área de 12.000 metros quadrados. Aqui, durante as grandes recepções, poderiam se reunir simultaneamente 10.000 pessoas, toda a elite do império, desde sátrapas até generais. Dentro do salão reina uma penumbra fresca. A luz entra apenas pelas aberturas próximas ao teto, refletindo na pedra polida. Bem acima das cabeças, o teto é feito de vigas maciças de cedro libanês de grande valor. A madeira, impregnada de resinas, exala um aroma sutil de pinho, que se mistura com o cheiro dos incensos. A superfície da madeira está coberta por finas folhas de ouro, que brilham na meia-luz, criando um efeito semelhante a um céu estrelado sobre os visitantes.
Os capitéis das colunas têm a forma de cabeças duplas de touros ou grifos. Eles não apenas sustentam o teto, mas carregam todo o peso da grandeza imperial. Para chegar a essa sala, é preciso subir por uma das duas escadarias monumentais. Suas paredes são uma enciclopédia esculpida em pedra do Império Aquemênida. Aqui, não há cenas de batalhas ou execuções. Em vez disso, há uma procissão interminável congelada na pedra. Os relevos retratam com precisão documental o desfile do Nowruz. Todos os 23 povos do Império, dos lídios aos índios, marcham em ordem rigorosa, conduzindo animais e carregando oferendas. Cada povo é reconhecível pelo vestuário, penteados e traços faciais. Isso não é mera decoração. É uma ideologia gravada na pedra. Um lembrete eterno de que todos os caminhos levam a Persépolis, ao trono do Rei dos Reis. Aqui, o Império mostrava sua unidade por meio de rituais e diplomacia. Mas, para exibir seu poder militar, o rei tinha outra sala, ainda maior. Se a Apadana era o palco da diplomacia, a sala vizinha funcionava como um teatro de guerra. Esse é o Salão do Trono, ou Salão das 100 Colunas. Em área, ele supera a Apadana. Em vez de 72 colunas, aqui há exatamente 100. Elas estão mais próximas, criando uma sensação não de espaço aberto, mas de uma massa imponente. O ar parece mais denso, os passos soam abafados. Os relevos nas paredes também mudam. Em vez de procissões pacíficas, vemos o rei lutando contra monstros míticos, leões alados e touros. Ele os atravessa com sua lança, afirmando seu papel de defensor da ordem contra as forças do caos. Foi exatamente aqui que o rei recebia seus comandantes militares, onde fileiras de guardas imortais em armaduras completas ficavam de pé, e onde se discutiam planos de campanhas que decidiam o destino de povos inteiros. Além dos salões oficiais, ficavam os palácios particulares de Dario e Xerxes. Eram espaços residenciais mais reservados, porém igualmente luxuosos, ocultos aos olhos dos embaixadores. Mas o verdadeiro coração econômico de todo o complexo era o tesouro. Não um depósito comum, mas o centro financeiro do império. Em seus salões frescos e bem protegidos, guardavam-se os tributos de todas as satrápias, ritões de ouro da Lídia, barras de prata do Egito, lápis-lazuli da Báctria. Carroças rangentes traziam essas riquezas, enquanto escribas registravam meticulosamente cada grama em tábuas de argila. Era dali que se distribuíam a prata e o grão para os próprios construtores que erguiam aquelas muralhas. Banco, tesouraria e centro logístico, tudo em um único edifício que alimentava toda a máquina imperial. Mas a solução de engenharia mais genial de Persépolis estava oculta aos olhos, bem abaixo das lajes de pedra. Toda a imensa plataforma é cruzada por uma complexa rede subterrânea de canais de água. Esse sistema, conhecido como Qanats, é uma verdadeira cidade subterrânea. Túneis escavados na rocha a vários metros de profundidade captavam a água do lençol freático das montanhas vizinhas e a distribuíam por todo o complexo. Eles alimentavam fontes nos jardins reais, forneciam água fresca aos palácios e drenavam o excesso durante as chuvas fortes, protegendo as construções contra danos. Milhares de pessoas caminhavam sobre essas lajes, sem imaginar que sob seus pés corria um rio. Salas para diplômatas, salas para guerreiros, palácios para reis e tesouros para suas riquezas. Um ecossistema inteiro de poder, funcionando com a precisão de um relógio. Mas mesmo os relógios mais exatos existem para marcar o tempo até o evento principal. Todo esse poder, toda essa pedra e ouro serviam de cenário para um único dia no ano, que era a verdadeira alma de Persépolis. Esse gigantesco mecanismo de pedra, poder e riqueza não foi criado para a guerra nem para a administração cotidiana. Ele foi feito para um evento anual, o Nowruz, o Ano Novo Persa, celebrado no dia do equinócio da primavera. Durante o ano inteiro, a cidade-palco permanecia quase vazia e suas salas ecoavam o som dos passos dos guardas.
Ela aguardava aquele momento único, quando o dia iguala a noite e a natureza desperta do sono do inverno. Nesse dia, Persépolis deixava de ser apenas pedra e se tornava o coração do mundo, para onde fluía o sangue de todo o império. Esta celebração, cujo nome significa Novo Dia, tem raízes profundas no zoroastrismo. Para os persas, não era simplesmente o começo do ano no calendário. Era um ritual cosmológico, simbolizando a vitória da divindade suprema Ahura Mazda, a personificação da luz e da ordem, sobre as forças das trevas e do caos. A cada primavera, o mundo parecia renascer. O fogo, sagrado para os zoroastrianos, ocupava papel central nos rituais. Os sacerdotes, vestidos de branco, acendiam chamas nos altares, e a fumaça, perfumada com zimbro e sândalo, levava aos céus orações por fertilidade, justiça e prosperidade. Ao celebrar o Nowruz, cada habitante do império, do rei ao mais simples agricultor, tornava-se parte da eterna batalha entre o bem e o mal, afirmando, por meio do ritual, a vitória da vida. O Império Aquemênida desapareceu há mais de 2000 anos. As colunas de Persépolis se transformaram em ruínas e os nomes de seus reis ficaram para os historiadores. Mas a ideia provou ser mais duradoura que a pedra. Hoje, o Nowruz ainda é celebrado por 300 milhões de pessoas, desde os Balcãs até a Ásia Central, o que o torna uma das festividades mais antigas e contínuas da história da humanidade. Famílias continuam reunidas à mesa, acendem fogueiras e desejam novas felicidades umas às outras. O palco de pedra, construído para essa celebração, foi destruído, mas o espetáculo segue em frente. O caminho para Apadana se estende sob o céu aberto. O sol aquece as pedras sob os pés, mas as paredes irradiam frescor. O ar é denso e pesado, impregnado por uma mistura complexa de aromas. A doçura suave da fumaça dos incensos carregados pelos sacerdotes se mistura ao perfume picante da carne assada que vem das cozinhas. Esse rastro perfumado acompanha as delegações ao longo de toda a jornada. Acima do burburinho de milhares de vozes falando dezenas de línguas, sobem sons claros e agudos de flautas e dedilhados nas liras. Músicos alinham-se ao longo do caminho, e suas melodias conduzem a procissão adiante. Toda essa cena foi registrada em detalhes minuciosos nos relevos das escadarias de Apadana. A procissão do Nowruz, eternizada em pedra. O delegado, acompanhado pelo mestre de cerimônias da corte, finalmente se apresenta diante do trono. Ele se ajoelha, estendendo sua oferta. Tecidos habilmente trabalhados, um vaso de ouro ou um cavalo de raça. Mas esse não é o fim do ritual, é apenas o começo. O processo de troca de presentes era um ato de reciprocidade e não uma simples cobrança de tributos. O rei não se limitava a receber a oferta. Em troca, entregava um presente que muitas vezes tinha um valor superior ao recebido. Podia ser um manto honorário, uma arma incrustada ou uma pesada pulseira de ouro. Esse gesto transformava o súdito em parceiro e o tributo em símbolo de lealdade e respeito. O império se sustentava não só pela força das armas, mas também por essa delicada rede de obrigações mútuas e generosidade. Após a cerimônia, começava um banquete que impressionava pela grandiosidade. Durante as celebrações, eram alimentadas 15.000 pessoas por dia. Em enormes cozinhas, localizadas atrás dos palácios, centenas de cozinheiros preparavam comida para todos, desde sátrapas e embaixadores até guardas e servos. O historiador grego Xenofonte, que conhecia bem os costumes persas, destacava que os chefes da corte real estavam sempre inventando novos pratos, elaborados guisados agridoce e arroz tingido com o precioso açafrão. Essa generosidade não se restringia apenas à elite. Mesmo os trabalhadores comuns, segundo registros de pagamentos, recebiam porções extras de vinho e carne durante os festejos. Naqueles dias, todo mundo em Persépolis, do rei no trono ao pedreiro em sua cabana, era convidado para a festa coletiva do império. No ano 334 a.C., o ritmo constante e eterno de Persépolis foi interrompido. A oeste, a milhares de quilômetros dos salões cerimoniais, uma nova e veloz força invadiu a Pérsia.
Essa força era liderada pelo jovem rei de 22 anos, Alexandre o Macedônio. Em 4 anos, ele destruiu o Império Aquemênida, um estado que levou 2 séculos para se construir e parecia tão inabalável quanto as rochas aos pés da Montanha da Misericórdia. A onda de conquista avançava implacável. Primeiro veio a batalha no Rio Granico, depois a derrota esmagadora dos persas em Isso, e por fim, a batalha decisiva em Gaugamela, após a qual o exército persa deixou de existir como uma força unificada. O rei dos reis, Dario III, herdeiro de Ciro e Xerxes, fugiu do campo de batalha. De senhor do mundo, passou a ser um fugitivo perseguido. As satrápias se rendiam uma a uma. As antigas capitais, Babilônia e Susa, abriram as portas sem resistência. O império caiu. Em janeiro do ano 330 a.C., a vanguarda do exército macedônio chegou a Persépolis. A cidade nunca foi uma fortaleza. Não tinha muros defensivos poderosos, sua única proteção era a grandeza, seu único arma era a autoridade. E ela não resistiu. O guardião do tesouro real, um persa chamado Tiridates, enviou um mensageiro para encontrar Alexandre e abriu os portões para o conquistador. O exército macedônio entrou na grande plataforma não ao som das espadas, mas em silêncio. As colunas da Apadana os receberam com silêncio. Os relevos nas escadarias observavam os novos senhores com a mesma impassividade com que olhavam para as procissões de tributos. Alexandre entrou na cidade como um senhor, a quem voluntariamente entregaram as chaves do coração do império derrotado. Mas seu triunfo foi assombrado. No caminho até aqui, nas montanhas, ele já havia visto aquilo que transformaria essa vitória sem derramamento de sangue no prelúdio de uma vingança cruel. No caminho para a cidade, ainda antes que seu exército entrasse nos salões cerimoniais, Alexandre encontrou 800 artesãos gregos. Eram idosos que os persas haviam trazido das cidades jônicas. Mas eles não eram apenas prisioneiros. Eram mantidos ali como instrumentos vivos, mutilados de propósito para eliminar qualquer ideia de fuga. Um estava sem a mão, outro sem a perna, e um terceiro tinha uma marca queimada no rosto. Um testemunho ambulante da crueldade do império. Para Alexandre, criado nos ideais da liberdade helênica, aquela visão foi um insulto pessoal. O cálculo político frio do conquistador deu lugar a uma fúria cega. A guerra por território se transformou em uma guerra por vingança. O exército macedônio permaneceu em Persépolis por 3 meses. Mas esse não foi um período de descanso, foi um tempo de saque metódico e organizado. Os soldados abriram o tesouro, o coração financeiro do império, e começaram a levar tudo o que havia sido acumulado ali por gerações. 120 mil talentos de ouro e prata, uma fortuna capaz de financiar uma guerra sem fim. Recipientes preciosos, roupas reais, armas incrustadas, tudo era empilhado, preparado para envio. Segundo Plutarco, foram necessários 10.000 mulas e 5.000 camelos para transportar os tesouros. Por várias semanas, essa fila interminável de animais carregados se estendeu para o oeste, levando embora a riqueza que construía e sustentava Persépolis. O auge aconteceu em abril ou maio do ano 330 a.C. No palácio de Xerxes, o grande inimigo da Grécia, Alexandre organizou um banquete para seus generais. O vinho corria em abundância, o ar estava denso com a fumaça das tochas e o riso alto ecoava. No meio da festa, tomou a palavra a hetaira ateniense Tais, companheira do general Ptolomeu. Ela lembrou a todos que, 150 anos antes, o exército persa, liderado por Xerxes, incendiou o sagrado Acrópole em sua Atenas natal. Ela convocou a vingança, queimar a capital bárbara como retribuição. A multidão embriagada rugiu em aprovação. Alexandre, tomado por um impulso, pegou uma tocha e liderou a procissão. A primeira a lançar a tocha foi a própria Tais, direto contra as muralhas do palácio de Xerxes. Construído com cedro libanês seco, ele pegou fogo imediatamente, como uma fogueira funerária.
O incêndio, que começou como um gesto impulsivo, transformou-se em uma tempestade incontrolável. Do palácio de Xerxes, as chamas se espalharam pelo telhado da Apadana. As placas douradas nas vigas de cedro derretiam e pingavam como uma chuva de fogo. Logo, o salão do trono das 100 colunas também foi tomado pelo fogo. As chamas chegaram até o tesouro, que já havia sido saqueado. A cidade, construída ao longo de 200 anos por artesãos livres de várias partes do mundo, queimava em poucos dias. Durante a noite, o brilho das chamas podia ser visto a dezenas de quilômetros, iluminando a planície como se um segundo sol infernal tivesse surgido no céu. 2.500 anos depois, o vento ainda dança entre os escombros das colunas. O calcário puro, cinza escuro que um dia brilhou sob o sol, agora carrega cicatrizes eternas. Nas pedras, ainda é possível ver marcas negras de queimaduras, uma prova concreta daquela noite em que Thaís lançou sua tocha. Isso não é uma hipótese dos historiadores, mas um fato forense. Quando os arqueólogos começaram as escavações na década de 1930, encontraram sob as ruínas uma camada de cinzas com até 1 metro de espessura. O fogo foi tão intenso que deixou nas colunas sobreviventes uma fuligem impregnada, que nem as chuvas, nem os séculos conseguiram apagar. Apesar da destruição, muito foi preservado. No 1979, a Unesco declarou Persépolis Patrimônio Mundial. Hoje, na Apadana, foram restauradas 14 colunas, que dão apenas uma ideia vaga de como era essa floresta de pedra. Os portões de todas as nações e seus guardiões Lamassu estão quase intactos, assim como os relevos das escadarias. Neles, ainda é possível distinguir os mínimos detalhes das roupas, penteados e das oferendas trazidas pelas delegações. O palácio de Dario, Tachara, é o que melhor se conservou. Ele ficava afastado do fogo principal, e as chamas apenas chamuscaram suas bordas, preservando para nós o mais antigo e mais íntimo dos palácios do complexo. Plutarco escreveu que Alexandre mais tarde se arrependeu do que havia feito. Já sóbrio, ele percebeu que não tinha destruído apenas o palácio de um tirano, mas um monumento à cooperação humana, erguido pelas mãos de pessoas livres de várias partes do mundo. Mas a ironia mais surpreendente da história está ligada àquela que iniciou o incêndio. Thaís, uma cortesã ateniense, casou-se com o general Ptolomeu. Após a morte de Alexandre, ele se tornou faraó do Egito e fundou uma dinastia. E foi justamente ele quem criou a Biblioteca de Alexandria, o maior repositório de conhecimento do mundo antigo. A mulher cujo incêndio destruiu um símbolo da cultura acabou contribuindo para a criação de outro, ainda mais grandioso. A pedra se consumiu pelo fogo. O Império Aquemênida caiu. O reino de Alexandre se desfez logo após sua morte. Mas a ideia para a qual Persépolis foi construída mostrou-se mais forte que o fogo e mais duradoura que os conquistadores. O espírito do Nowruz, festa de renovação e união, permanece vivo. Assim como há milhares de anos, no dia do equinócio da primavera, centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo celebram o novo ano. Elas se reúnem em família, acendem fogueiras e comemoram a vitória da luz sobre as trevas. E nesse ritual, transmitido de geração em geração, continua viva a alma imortal da cidade destruída pelo fogo.